Um salve das galáxias, pessoal. Rilu na área. Vamos conversar agora sobre o tema sentença e coisa julgada, que está previsto no CPC entre os artigos 485 a 508. O tema é muito importante. Primeiro eu quero conversar contigo sobre sentença. A gente já sabe que sentença é diferente de decisão interlocutória, sentença é diferente de despacho. Quando o juiz quer proferir uma decisão, ou é decisão interlocutória ou é sentença. A sentença é o ato, é o pronunciamento do juiz que põe fim a uma fase do processo, que põe fim à fase de conhecimento ou que põe fim à fase de execução. Acontece que a sentença do juiz, ela pode ser resolvendo o mérito ou sem resolver o mérito. Como assim, Ritson? Olha só, você entra com uma ação e você pede para o juiz indenização por danos morais. Se o juiz falar se você tem ou não tem direito a essa indenização, o juiz está analisando o teu pedido, ele está analisando o mérito. Aí, nesse caso, a extinção vai ser com análise de mérito. Mas, em outros casos, esse teu processo, o juiz vai pegar e ele vai encontrar alguma falha no processo. E essa falha impede que ele analise o mérito, impede que ele analise o pedido. Nesse caso, eu vou ter extinção sem análise de mérito. Na prova, eles gostam de confundir extinção sem análise de mérito e extinção com análise de mérito. E você só sai desse bloco se você souber todas as hipóteses. Fechou até aí? Como é que eu vou fazer, Ritson? Vem cá comigo. Olha só. Primeiro, eu quero que você analise e que você memorize as hipóteses em que o juiz analisa, que o juiz extingue com análise de mérito. Quais são elas? Elas estão previstas no artigo 487 do CPC e a sentença do juiz que resolve o mérito, ela é chamada de sentença definitiva. Por que definitiva? Definitiva porque se ele resolver o mérito, você não pode entrar de novo com uma nova ação com esse mesmo pedido. Por quê? Porque vai ter o trânsito em julgado, vai ter a coisa julgada material. Agora, olha só, com análise de mérito, eu sei que a sentença é definitiva. E quando que o juiz analisa com mérito? Primeiro caso, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido. Ora, se ele analisou o pedido, é com mérito. Então, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido numa ação ou reconvenção, tanto faz. Porque na reconvenção eu também tenho sentença, na reconvenção eu também tenho extinção, tenho. Então, quando o juiz acolhe ou rejeita um pedido numa ação ou reconvenção, nesse caso ele resolve o mérito, porque ele analisou o pedido. Segunda situação, em que também é com análise de mérito que o juiz resolve o mérito a extinguir o processo, é quando o juiz homologa transação. O que é transação? Acordo. Quando eu tenho um acordo, esse acordo é homologado pelo juiz, é com mérito. Você não pode entrar com uma nova ação também, não. E também é com mérito quando o juiz homologa o reconhecimento da procedência do pedido. O réu reconhece que o autor está certo. Pô, autor, desculpa aí, foi mal, velho, eu reconheço que você está certo. Então, quando eu tenho um reconhecimento da procedência do pedido, nesse caso, o juiz vai homologar. E ele homologando esse reconhecimento da procedência do pedido, é com mérito também. O juiz também vai resolver o processo com análise de mérito quando ele homologar renúncia. Como assim renúncia? Renúncia sobre direito que se funda a ação. A parte tem um direito numa ação ou numa reconvenção. E ela fala o seguinte, quer saber de uma coisa, autor? Não quero mais isso não, fica para ti. Réu, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber disso não, fica para ti. Então, aquele direito que era teu, você está renunciando. E se você renuncia, a outra parte ganha. Só que essa renúncia, para ter validade, ela precisa do quê? De homologação. Então, eu já sei dois casos em que é com análise de mérito. Primeiro, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido em ação ou reconvenção. Segundo caso, quando o juiz homologa. Homologa o quê? Homologa transação, reconhecimento ou renúncia. E o terceiro caso é quando o juiz acolhe, de ofício ou a requerimento, a decadência e prescrição. Gente, é o mais perigoso para a prova. No CPC anterior era o que era mais cobrado e aqui com certeza vai continuar. Decadência e prescrição é com análise de mérito. Quando o juiz ele pronuncia, quando o juiz verifica que ocorreu a decadência ou prescrição, é com mérito, não é sem. Agora, olha só. Quando eu tenho decadência e prescrição, eu preciso ter em mente o seguinte. Quando o juiz reconhece a decadência, reconhece a prescrição, acabou, velho. Você não pode entrar de novo com uma nova ação. Só que o juiz, antes de proferir uma decisão, ele tem que intimar as partes. Porque ele não pode pegar as partes de surpresa. Esse é o princípio da não surpresa
ou decisão surpresa, como alguns estão chamando. Então, antes de proferir uma decisão, o que o juiz tem? O juiz tem que dar oportunidade para a parte se manifestar. Então, antes de extinguir o processo com análise de mérito, porque ocorreu decadência ou prescrição, o juiz tem que oportunizar prazo para a parte se manifestar. Hudson, sempre ele vai ter que oportunizar prazo? Não. Existe exceção. Toma cuidado, porque quando é aquela hipótese de improcedência liminar do pedido, o juiz não precisa intimar para a parte se manifestar. Ele vai, extingue e acabou. Então, cuidado para a prova. Primeiro, decadência e prescrição, com ou sem mérito? Com mérito. Se o juiz verificou que ocorreu decadência ou prescrição, ele pode ou deve intimar as partes de que ele vai extinguir aqui? Ele deve. Mas ele deve sempre? Não. Ele não precisa intimar quando for aquela hipótese de improcedência liminar do pedido, que nós estudamos nesse curso aqui em capítulo próprio. Se cair no teu concurso, você vai lá e assiste. Se não cair, você não assiste. Beleza até aí? Agora, olha só que interessante. As hipóteses com análise de mérito, elas são chamadas de sentença definitiva. Agora, olha só. É só você gravar PHD. Aí, ó, Exército PHD. PHD é com análise de mérito. Como assim PHD? Acolher ou rejeitar pedido. Homologar. Homologar o quê? A transa do Reginaldo com a Renata, né? Ou então, do Reginaldo com o Renato, né? Sem frescura, né? Sem preconceito, por favor. Então, assim, homologar o quê? A transa do Renato com a Renata. Ou do Reginaldo com a Renata, né? Então, transa, transação. Reginaldo, reconhecer. Renata, renúncia. E o D, decadência ou prescrição. Eu queria apagar o quadro, mas eu não vou apagar porque eu sei que ainda tem tarado escrevendo, né? Porque o tarado, ele faz bem assim. Eu tô falando, ele tá copiando. Tu pode fazer o seguinte, filho. Tu dá o pause, tá? Agora copia, né? Aí depois só vai seguindo na explicação. Agora vem cá comigo. Quando que é com análise de mérito? Primeiro, quando o juiz acolher ou rejeitar o quê? O pedido. Segundo, quando o juiz homologar. Homologar o quê? A transa do Reginaldo com a Renata. Ou do Renato com o Renato, né? Tanto faz. Transa, transação. Reginaldo, reconhecimento. Renata, renúncia. Quando o juiz homologa essas três coisas, é com mérito. E com a letra D? Decadência e prescrição. Então, olha para mim e me diz quais são os três casos que o juiz extingue o processo resolvendo o mérito. PHD. O P é quando o juiz acolhe ou rejeita o quê? O pedido. Pedido tanto faz se for numa ação ou reconvenção. Com a letra H é quando o juiz faz o quê? Quando ele homologa. Homologa o quê? Três coisas. Primeiro, transação. Segundo, reconhecimento. Terceiro, renúncia. E com a letra D, decadência e prescrição. Fechou? Agora olha só. Como esses são os casos de extinção com mérito e os casos de extinção sem mérito, Hudson, é o resto. Quer ver só? Eu vou te perguntar e você vai me responder com mérito ou sem mérito. E eu nem estudei o sem mérito ainda, tu já destrói a prova aqui. Porque tu sabe os casos com mérito. Primeiro, decadência, com mérito. Prescrição, com mérito. Homologação de transação, com mérito. Acolher ou rejeitar pedido em ação ou reconvenção, com mérito. Perempção. Perempção não tem aqui. Se não tem aqui, é porque é sem mérito. Litispendência. Sem mérito. Coisa julgada, sem mérito. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem mérito. Indeferir a petição inicial, sem mérito. É isso que você vai fazer na prova. Grava isso aqui porque eles vão tentar te confundir os casos de lá com o daqui. Aqui é com mérito, aqui é o quê? Sem mérito. Como eu já gravei as hipóteses em que o juiz resolve o mérito, vamos ver as situações em que o juiz extingue o processo sem analisar o mérito. Elas estão no artigo 485 do CPC e quando eu tenho extinção do processo sem análise de mérito, a sentença ela é terminativa. Hudson, eu vou confundir esse negócio de terminativa com definitiva. Preste atenção numa coisa. Vem cá. Quando o juiz extingue e resolve com análise de mérito, você pode entrar com uma nova ação com o mesmo pedido, sim ou não? Não pode. Hudson, e sem mérito ele pode? Pode. No caso de extinção sem análise de mérito, o juiz não está analisando o pedido. Então, o autor continua com a interrogação na cabeça. O réu continua com a interrogação na cabeça. Então, na hipótese de extinção sem análise de mérito, a parte pode sim. Essa extinção não obsta que a parte entre com nova ação.
Agora eu quero falar contigo de relacionamento. Primeiro, tem aquele relacionamento que o casal chega e fala assim, vamos dar um tempo, né? Quando eu falo vai dar um tempo primeiro. Dá um tempo tipo de 24 horas. Aí teu namorado, safadinho, né? Aí ele manda no WhatsApp, primeiro uma carinha triste. Aí tu visualiza e finge que não viu, né? Tu coloca pra não aparecer aquelas setinhas azuis. Né, sem vergonha? Pois é. Aí o que acontece? Depois ele manda um beijinho. Aí tu, meu Deus, eu tô com saudade e tal. Aí depois ele manda aquela setinha assim. Aí tu, caramba. Aí depois aquela assim. Aí depois aquele coraçãozinho, pronto, já te ganhou. Já deu merda. Pessoal, quando tu dá um tempo no relacionamento, o teu namorado, ele pode entrar de novo? Ele pode ou não pode entrar de novo? Pode entrar de novo. Então, quando dá um tempo, pode entrar de novo. Quando dá um tempo, pode entrar de novo. Só que às vezes, o teu namorado ou a tua namorada aprontou tanto que você, sabe, desapegou. E se tu desapegou, velho, se você desapegou, acabou. Aí, velho, nesse corpo não toca mais. Quando tu desapega da pessoa, a pessoa vai ter acesso de novo ao teu corpo? Ela pode entrar de novo, sim ou não? Não pode. Então vem cá comigo. O T, tu lembra de dar um tempo. Sentença terminativa de dar um tempo. Pode entrar de novo? Pode. Letra D, quando tu desapega. Quando você desapega, a sentença definitiva pode entrar de novo? Não pode entrar de novo. Então, extinção com mérito, resolução de mérito, sentença definitiva, não pode entrar de novo. Extinção sem mérito, sentença terminativa, pode sim entrar com uma nova ação. Agora vamos estudar as hipóteses em que o juiz vai resolver o mérito. Antes de analisar as hipóteses, eu quero que você tome cuidado, porque aqui no artigo 487 tem um parágrafo que diz o seguinte. Ele fala que nessas hipóteses aqui de extinção sem mérito, desde que seja possível que o juiz analise o mérito a favor sempre da parte a quem aproveita essa extinção, ele vai resolver. Como assim, Ritson? É o seguinte, quando o juiz extingue sem analisar o mérito, a parte pode entrar com uma nova ação, não é isso? Ela pode. Mas o que vai rolar? Se ele extingue sem o mérito, ela entra com uma nova ação. Aí ele extingue, ela entra de novo. Aí nunca acaba a briga, velho. Então, eu tenho que acabar. Existe um princípio chamado primazia do julgamento de mérito. O juiz tem que fazer o possível para analisar o mérito. Então, o que vai acontecer? Mesmo sendo uma hipótese de extinção sem análise de mérito, se o juiz puder analisar o mérito, ele vai analisar. Ritson, mas e aí? Como é que ele vai fazer? Olha só. Alguém vai estar dando causa para que o processo seja extinto sem mérito. Imagina que eu sou o autor e você é réu. Eu sou o autor e eu pego e pratico uma falha para minha petição inicial ser indeferida. E indeferimento da petição inicial é o quê? Sem mérito. Então o que vai acontecer? Indeferimento da petição inicial é extinção sem mérito. Só que o juiz, se ele puder, se ele verificar que tem como, em vez de extinguir sem mérito, ele tenta analisar o mérito. Mas não a meu favor, porque fui eu que fiz a cagada, e sim a teu favor, e sim em favor da parte a quem aproveita essa extinção. Para não ficar entrando com ação e ação, até porque se eu dei causa para indeferir a petição inicial, eu tenho que me lascar também, né, gente? Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo, porque o Poder Judiciário ele é uma função estatal. Então lembra, quando tem extinção sem mérito, mesmo sendo um caso de extinção sem mérito, o juiz vai fazer desde que possível, não é sempre. Se for possível, ele vai tentar analisar o mérito e ele vai decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita isso daqui. Tranquilaça até aí? Agora vamos estudar as hipóteses em que eu tenho extinção sem mérito. Primeiro, quando o juiz indefere a petição inicial. Você sabe. Ritson, quando que o juiz indefere a petição inicial? 3i, 2 não. Como assim 3i? Petição inepta. Parte ilegítima, manifestamente ilegítima. Autor não tiver interesse e 2 não. A petição inicial não foi emendada ou completada no prazo de 15 dias, ou então não foi informado o endereço do advogado no prazo de 5 dias. 3i, 2 não, tá? Lembrando, prazo para emendar é 15 dias. Eu tenho um prazo de 5 quando é endereço do advogado, tá? Cuidado com isso daqui. Então, primeira situação, indeferimento da petição inicial, sem análise de mérito. Então, quando o juiz indefere a petição inicial, você pode entrar de novo? Pode. É só tu consertar a cagada que tu fez. Porque tu não vai entrar de novo praticando os mesmos erros. Segunda situação que é sem mérito.
Quando o processo ficar parado por negligência das partes por período superior a 1 ano, não é 1 ano, é mais de 1 ano. Todo detalhe é importante em prova. Então, o que acontece? As partes deixaram o processo parado, abandonaram o processo, as partes, por mais de 1 ano. Ridson, se ela abandonou, o juiz já vai extinguir? Não. Porque tem o princípio da decisão surpresa, princípio da não surpresa. O juiz não pode tomar uma decisão sem antes oportunizar prazo para as partes. Então, quando o processo fica parado por mais de 1 ano, por negligência das partes, antes de dar a sentença extinguindo sem mérito, o juiz vai dar um prazo para elas de 5 dias. Ué, Ridson, não é outro prazo? Não. O prazo do CPC atual é de 5 dias. Agora, se elas deixarem passar esses 5 dias e não botarem um processo para andar novamente, o juiz vai proferir uma sentença sem análise de mérito. Eu também tenho extinção sem análise de mérito quando o autor, aqui já não é as partes, é o autor, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias seguidos. Se ele abandonar a causa por mais de 30 dias seguidos, o juiz já vai dando a sentença sem resolver o mérito? Não. Por conta do princípio da decisão surpresa, princípio da não surpresa. Passou de 30 dias, antes de extinguir, o juiz dá um prazo. Qual é o prazo? 5 dias. Se ele não botar o processo para andar nesse prazo de 5 dias, é que o juiz vai fazer a extinção sem resolver o mérito. Tranquilo até aí? Então olha para mim. Quando é negligência das partes, qual é o prazo? Mais de 1 ano. E quando é abandono pelo autor? Mais de 30 dias. Só que nos dois casos, o juiz não pode chegar logo extinguindo, ele tem que dar um prazo para a parte, voltar a dar andamento. Qual é esse prazo? 5 dias. Se estourar esse prazo de 5 dias, ela não fizer nada, extinção. Extinção sem resolver o mérito. Ridson, o processo ficou parado por mais de 1 ano por negligência das partes. O juiz deu 5 dias e as partes não fizeram porcaria nenhuma. O que o juiz vai fazer? Extinguir sem análise de mérito. Ridson, e aí como é que fica as custas? Quem é que vai pagar as despesas do processo? Olha, como nesse caso a extinção foi por negligência de ambas as partes, as custas serão proporcionais, os dois pagam. É diferente quando a extinção é por abandono do autor, porque aqui o réu já não tem nada a ver. Quando é por abandono do autor, quem é que paga? É o autor que paga. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? É o autor que paga. Agora, olha só. Além desses 3 casos, o processo também ele é extinto sem resolução de mérito. O juiz não resolve o mérito quando tiver a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Eita, palavrão do cacete, Ridson. Eu não gravei essa parada toda, não. E não precisa gravar, não. É só tu gravar. Ausência de pressuposto processual, ponto. Aqui tem pressuposto processual? Não tem. A ausência de pressuposto processual é extinção sem mérito. Sem mérito. Ridson, como assim? Olha, não existe uma unanimidade na doutrina e nem na jurisprudência sobre quais são os pressupostos, apenas de alguns. Vou te citar, por exemplo, a competência material. A competência em razão da matéria. A Justiça do Trabalho, ela julga a matéria trabalhista. A Justiça Eleitoral, matéria eleitoral. Aí o que acontece? Você chega com o juiz do trabalho e leva uma matéria eleitoral. Ele tem competência para julgar matéria eleitoral? Não tem. Então, falta um pressuposto. Nesse caso, o juiz do trabalho vai extinguir aquele processo sem analisar o mérito. Tranquilo? Próximo. Perelico. Perelico, tu sabe que eu encho o saco falando de perelico. O que é perelico? Perempção, litispendência e coisa julgada. Você sabe o que são os 3? Perempção é quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, o juiz dá 5 dias para ele dar andamento, ele não faz porra nenhuma e o juiz extingue a primeira vez. Aí ele entra de novo, abandona de novo por mais 30 dias, o juiz dá mais 5 dias e ele nada. O juiz extingue pela segunda vez. Aí ele entra pela terceira vez, abandona de novo 5 dias, abandona 3 vezes. Aí ele entra uma 4ª vez. Não, aí para de sacanagem, velho. 4ª vez não vem com galinhagem, não. Se o autor abandonar 3 vezes a ação e não der andamento nesse prazo de 5 dias, se ele abandonar por 3 vezes por mais de 30 dias, ele não pode entrar a 4ª, porque ocorreu o quê? Perempção. E litispendência e coisa julgada. Litispendência e coisa julgada é quando eu tenho 2 ou mais ações idênticas. O que são ações idênticas? São aquelas que têm os mesmos elementos. E quais são os elementos da ação? Papeca, partes, pedido e caso de pedir.
Quando eu tenho duas ou mais ações com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, eu tenho identidade de ações. Litispendência são ações idênticas. Coisa julgada, ações idênticas. Qual é a diferença? Na litispendência, a primeira ação está em curso. E a segunda ação é idêntica a ela, tem a mesma papeca, só que como essa está em curso, a segunda ela é extinta por litispendência. Agora, se essa primeira ação já tivesse transitado em julgado, e essa segunda fosse igual à primeira, aí seria diferente. Aí a extinção já seria por quê? Por coisa julgada. Eu também tenho extinção do processo quando estão ausentes as condições da ação. Condições da ação são só duas, da chinesa com li. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse. Faltando legitimidade e interesse, não é extinção com, é extinção sem mérito. Beleza até aí? Além desses casos, o juiz também vai extinguir sem análise de mérito, havendo morte da parte e a ação sendo considerada intransmissível por disposição legal. Como assim, Ritson? Olha, eu tenho um autor e esse autor ele entra com uma ação contra uma outra pessoa pedindo pensão alimentícia. Então, qual é o objeto? Qual é o pedido? Pensão alimentícia. O que vai ocorrer? Esse autor morre. Se esse autor morrer, essa ação de alimentos ela é intransmissível. Ela não vai passar para os outros parentes. O que vai acontecer? Acabou o processo. Então, quando eu tenho morte da parte e a ação é considerada intransmissível por disposição de lei, o que vai acontecer? Aquele direito não pode ir para outra pessoa. Acabou o processo. O juiz extingue sem resolver o mérito. Ritson, e se o direito for transmissível? Olha, é diferente daquelas ações em que você tem um autor. Imagina que esse autor é um servidor público. Esse servidor público ele entra com uma ação contra o Estado. E esse servidor público ele quer receber uma diferença, uma grana, um percentual. Aí esse servidor falece. Se ele falecer, como isso daí já é um direito transmissível, o autor que faleceu vaza e entram os herdeiros sucessores. Entram os sucessores. O nome disso é sucessão processual. Porque eles estão entrando no curso do processo. Eles estão entrando. Aí, nesse caso, eu tenho extinção sem mérito? Não. A extinção sem mérito é quando a ação ela é intransmissível, quando ela não pode ser transmitida. Ritson, na prova eles vão me perguntar qual das ações abaixo é uma ação intransmissível. Não, coisa. Ele vai te perguntar apenas o seguinte: ação intransmissível, morte do autor, sem ou com mérito? Sem mérito. Eu também tenho extinção sem mérito quando for acolhida a alegação de convenção de arbitragem. Ou então, quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência. Como assim, Ritson? Olha, se você quiser que a tua lide, que o teu conflito seja resolvido por um árbitro, não vem depois atrás do juiz, não. Porque se o árbitro resolveu, acabou, filho. Aí o que acontece? O árbitro resolveu o problema, aí você não satisfeito entrou na justiça. Sabe o que o juiz vai fazer? O juiz não vai botar para frente esse processo, não. Ele vai extinguir sem análise de mérito, porque eu tive convenção de arbitragem. Eu tive um pacto de que o problema tinha que ser resolvido lá com o árbitro, e não aqui. Beleza até aí? Próximo. O juiz também vai extinguir sem mérito quando ele homologar a desistência. Cuidado! Porque aqui vai ser o principal perigo para a prova. Porque aqui tem a homologação e aqui também. Só que a daqui é a homologação da transa, do Reginaldo com a Renata, tá? Então aqui é a homologação da transa com o Reginaldo com a Renata, ou do Reginaldo com o Renato, tá? Então aqui é transação, reconhecimento, renúncia. Aqui a homologação não tem nada de transa. Aqui a homologação é de desistência. Desistência. Quando alguém desistir, quando houver desistência, quando o autor desistir da ação, e se o juiz homologar, sem mérito. Aqui não é desistência, transação e reconhecimento, renúncia. Ritson, o autor pode desistir da ação? Pode. Até qual momento processual, Ritson, que eu posso desistir? Cuidado. Cuidado, sabe por quê? Porque eu tenho um tema chamado alteração do pedido ou causa de pedir. Alteração de pedido ou causa de pedir é uma coisa. Aqui é desistência. Na prova, eles podem tentar te confundir. A alteração do pedido ou causa de pedir, você pode fazer até o saneamento do processo, é o limite máximo. Aqui não é alteração do pedido ou causa de pedir, aqui é desistência. Ritson, qual é o limite máximo para o autor desistir da ação? Até a sentença. Depois que o juiz proferir a sentença,
o autor não pode desistir. Então, o limite máximo aqui é o quê? Sentença. A alteração da causa do pedido já não é sentença, é saneamento do processo, é outra coisa, cuidado, tá? Então, eu tenho qual o limite máximo para desistir? Até a sentença. Ainda tem outro ponto importante. Às vezes, o autor desiste, só que o réu já apresentou contestação. Pô, o réu já contestou e o autor viu assim, caraca, vou me lascar, velho, eu sou muito burro, bicho, vou desistir dessa parada. Me chamou para pena, rompa-taca até o fim. O que acontece? Se o réu já apresentou a contestação e o autor quiser desistir, o autor só vai desistir se o réu der o consentimento. Que louco, né? Então, olha só, desistência da ação. A desistência da ação, para ter validade, ela tem que ser homologada. Te pergunto, desistência da ação é sem mérito ou com mérito? Sem mérito. Qual é o limite máximo para o autor desistir da ação? A sentença. Depois que o juiz proferir a sentença, acabou. Só que acontece o seguinte, quando o réu apresenta a contestação, se ele apresentou a contestação, o autor pode desistir? Pode. Só que se for apresentada a contestação, o autor só pode desistir com o consentimento do réu. Fechou até ali? Até aqui, pessoal, além disso, o CPC estabelece para a gente também que, nos demais casos do CPC, eu posso ter extinção sem mérito, tá? Mas, nos demais casos, deixa lá para os capítulos próprios. Aqui eu quero apenas que você grave o seguinte, essa é a regra. Nesses casos, eu tenho extinção sem mérito. Nesses casos, eu tenho extinção com mérito. Então, eu quero que você lembre o seguinte. Extinção com mérito aqui. PHD. P. Quando o juiz acolhe ou rejeita o quê? Pedido. Pedido na ação ou reconvenção. H. H é porque o juiz faz o quê? Ele homologa. Mas o que ele homologa? Ele homologa a transa do Reginaldo com o Renato. Né? Ele homologa a transa do Reginaldo com o Renato. Homologa a transa, homologa a transação. Reginaldo, reconhecimento. Renato, renúncia. E PHD, o D, decadência e prescrição. Agora eu vou te perguntar, e você tem que me dizer se é com mérito ou sem mérito. Que eu falei que você ia sair desse bloco sabendo todos os casos. Primeiro, perempção, sem ou com? Sem. Decadência, com. Litispendência, sem. Coisa julgada, sem. Indeferimento da petição inicial, sem. Homologação de transação, com. Juiz acolher o pedido, com. Tranquilaço. Não tem erro, agora você vai destruir isso na prova. Você sabe as hipóteses de extinção sem e as hipóteses de extinção com. E lembre-se, na extinção sem análise de mérito, a parte pode entrar de novo? Pode. Já que ela pode entrar de novo, a extinção sem mérito é dar um tempo ou é desapegar? É dar um tempo. Então, qual é o nome da sentença? Terminativa. E na extinção com mérito, a parte pode entrar de novo? Pode não. Então, tu desapega. Qual é o nome da sentença? Definitiva. Tranquilaço até aí? Agora vem cá comigo. Olha só. O CPC, ele fala pra gente o seguinte. Ele diz pra gente que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Hudson, como assim? Vem cá comigo. Se o autor abandonar o processo, abandonar a causa por mais de 30 dias, o juiz dá o prazo de 5 dias para ele. Deu o prazo de 5 dias, ele não fez nada, o que vai acontecer? Extinção sem análise de mérito. Não tem essa extinção? Não tem essa sentença? Se o juiz extingue, esse autor pode entrar de novo com a ação. Ele pode entrar de novo com a ação. Agora, o que vai acontecer? Por conta disso, o CPC diz o seguinte. Se a contestação já foi oferecida, ou seja, o réu já foi chamado para briga. O réu foi chamado para briga e o autor, ele abandona a causa. O que vai acontecer? Se o autor abandona a causa, o juiz só vai extinguir se esse réu que ofereceu a contestação requerer. Porque mesmo tendo abandono da causa, se o réu contestou e esse réu não pediu, o que vai acontecer? O processo vai seguir. Então, cuidado para a prova. Sempre que o autor abandonar a causa por mais de 30 dias e o juiz der os 5 dias e ele não fizer nada, sempre vai ter extinção sem mérito, certo ou errado? É errado. Vai ter uma situação que mesmo o autor abandonando a causa, o processo vai seguir. Quando?
quando o réu já tiver contestado e o réu não fizer requerimento de extinção. Porque se o réu já contestou, o juiz só vai extinguir se o réu requerer. E se eu fosse o réu, eu falava bem assim, juiz, toca o barco. Vai para frente, porque se esse bicho abandonou, agora eu vou me dar bem, estou sozinho, né? Então lembra, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, ela depende de requerimento do réu. Se o réu não requerer, o processo segue. Beleza até aí? Outro ponto importante. Vocês estão vendo essas 4 estrelinhas azuis que eu coloquei aqui? Nessas 4 situações, o CPC estabelece que nesses 4 casos em que o juiz extingue sem resolver o mérito, nessas 4 situações, o juiz pode arguir essa matéria de ofício. Estou te dizendo que faltando um pressuposto processual, ainda que não haja requerimento da parte, o juiz pode alegar isso aqui de ofício, pode arguir de ofício. Ocorrendo o perelico, ainda que não haja requerimento da parte, o juiz pode de ofício. Faltando uma condição da ação como a legitimidade ou interesse, o juiz pode arguir de ofício. E havendo morte, a ação sendo considerada intransmissível, o juiz pode alegar isso de ofício. Mas olha, o juiz, ele tem um limite que ele pode atuar nesse processo, que é o quê? Até o trânsito em julgado. Então assim, até transitar em julgado, se o juiz verificar que ocorreu isso daqui, ele pode alegar isso de ofício. E como o juiz pode alegar de ofício, ele pode alegar isso a qualquer tempo, mas até o trânsito em julgado. Depois que transitou em julgado, não mais. Cuidado na prova, que eles vão te colocar o seguinte: em qual das alternativas abaixo o juiz pode alegar de ofício? Toma cuidado com esses 4 casos aqui. Beleza, agora vem cá comigo. Um ponto importante do novo CPC é que contra a extinção sem análise de mérito cabe apelação. Por que apelação, Ritson? Pelo seguinte: quando o juiz extingue o processo, quando ele põe fim a uma fase, o nome desse ato é sentença. E contra a sentença, o recurso cabível é o quê? Apelação. E a parte tem 15 dias para apelar. Toma cuidado, porque quando a parte entra com apelação contra a sentença do juiz que extinguiu sem análise de mérito, essa apelação ela não vai direto para o tribunal. Ela vai para a mão do juiz que extinguiu sem resolver o mérito. E o juiz, de posse disso, ele vai ter o prazo de 5 dias para se retratar. Ele pode pegar assim, putz, eu indeferi por a petição inicial, eu sou muito burro, bicho. Caracas, ele pode se retratar? Pode, no prazo de 5 dias. Agora, gente, essa retratação é somente na extinção sem. Na extinção com, acabou, tá? Acabou. É somente na extinção sem. Outro ponto importante. Falei para ti que na extinção sem análise de mérito, isso não obsta que a parte entre com uma nova ação. Ela só não pode entrar com uma nova ação quando é com mérito. Agora, sem ele pode. Todavia, quando tu entrar com essa nova ação só vai ser despachada se você apresentar prova de pagamento ou depósito das custas ou honorários. Porque, gente, Poder Judiciário não quer caloteiro. Tu entrou com o primeiro processo, primeira ação, e o juiz extinguiu sem mérito. Se extinguiu sem mérito, a culpa não é tua, tu tem que pagar. Aí o que tu faz? Você não paga e quer entrar de novo. Ah, sai daqui, gatinho. Tá doido, diabo? Vaza. Para entrar de novo, você tem que fazer prova que tu pagou as custas, que pagou tudinho daqui. Se não, filho, essa tua segunda ação ela não vai ser o quê? Despachada. E olha só, você pode entrar com uma nova ação, mas, pô, tu fez uma cagada na primeira ação. E tu entra com a segunda ação com a mesma cagada. Não, pô. Então, quando tu entra com essa nova ação, você tem que fazer a correção do vício. Então, se teve litispendência, o que é litispendência? Identidade de ações. Então, pô, muda o teu pedido. Se a tua petição inicial foi indeferida, velho, corrija a cagada. Do mesmo jeito, se falta um pressuposto, condição da ação ou a convenção de arbitragem. Então, pode entrar de novo? Pode, mas corrija o vício. Tranquilo até aí, pessoal? Agora, olha só. Falei contigo aqui sobre sentença. Você sabe quando que a sentença é sem análise de mérito e você sabe quando a sentença é com análise de mérito. Me diz o seguinte, decadência, com ou sem mérito? Com. Prescrição, com. Homologação de desistência, sem. Homologação de transação, com. Homologação de renúncia, com. Homologação de reconhecimento, com. Acolhimento de pedido em ação ou reconvenção, com. Indeferimento da petição inicial, sem. Autor abandonar a causa por mais de 30 dias, sem. Tranquilaço. Tranquilaço? Lembrando o seguinte,
Em qual dos dois casos, sem ou com, que o autor pode entrar de novo com a ação? Basta ele corrigir a cagada e pagar despesas. Ele pode entrar de novo na sem ou na com? Na sem. Beleza até aí, pessoal? Tô fechando aqui esse bloco. Sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui!